Olá pessoal, eu sou o pastor Jamierson Oliveira e este é mais um podcast teológico do Seminário Batista Livre. A questão de hoje é um esclarecimento sobre a polêmica que há dentro da matéria de escatologia, se a igreja passa ou não pela grande tribulação. Eu quero trazer 4 bons argumentos em favor da tese de que a igreja não passará pela grande tribulação, sendo arrebatada por Jesus Cristo antes. Primeiro bom argumento diz respeito às 70 semanas da profecia de Daniel. Conforme Jeremias capítulo 30, verso 4, Daniel capítulo 9, verso 24 a partir do 24, capítulo 12, verso 1, e o texto do Evangelho segundo Mateus 24, as 70 semanas da profecia de Daniel dizem respeito ao povo judeu, à nação de Israel. Isso é bastante claro, Jeremias chama o dia da angústia de Jacó. Daniel diz que essas 70 semanas estão profetizadas sobre o povo judeu. Logo, a 70ª semana é para punir Israel e trazê-lo ao arrependimento. Concorda com isso Daniel capítulo 12, que fala sobre o príncipe Miguel, um arcanjo que vem em favor de livrar Israel daquele dia da desolação. E da mesma forma, Mateus capítulo 24 trabalha em relação ao povo de Israel. Logo, não diz respeito à igreja. Segundo argumento, e este é muito forte, porque a igreja aparece em Apocalipse 19, a igreja como a noiva do Cordeiro, se encontra no céu, participando das bodas do Cordeiro, inclusive volta com Cristo para destruir o anticristo, livrar Israel e inaugurar o milênio. Isso está em Apocalipse 19, a partir do versículo 6 ao 14. Mostra a igreja vestida de linho fino durante as bodas e a igreja voltando com Cristo, chamada de exércitos do céu, uma grande multidão de remidos, vestidos de branco, voltando com Cristo, então, no seu aparecimento visível, para livrar Israel no final da grande tribulação. Logo, ela não pode estar aqui na terra durante a grande tribulação. Terceiro forte argumento é que a Bíblia afirma categoricamente que a grande tribulação, também chamada de dia do Senhor, ou dia da ira do Senhor, não é destinada para a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, diz claramente que ele não nos destinou para a ira, e ele nos livra do dia da ira do Senhor. Em conformidade com isso está o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 10. O Senhor Jesus prometendo nos livrar do dia da tentação que haveria de vir sobre todo o mundo. Então veja, esses 3 argumentos são muito fortes, irrefutáveis, em favor do pensamento teológico de que a igreja não passará pela grande tribulação. Primeiro argumento, que as 70 semanas, da qual faz parte a última semana, que é a grande tribulação, diz respeito à nação de Israel e não à igreja. Segundo argumento, é que a igreja aparece no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro, sendo a igreja a noiva do Cordeiro, e ela vestida de linho branco, que é a justiça dos santos, e aparece ela voltando com Cristo então, para livrar Israel no final da grande tribulação e derrotar o anticristo e o falso profeta. E as promessas bíblicas de que a ira do Senhor não é para a igreja, pelo contrário, a igreja é guardada desse dia. Olha, este posicionamento, esta posição teológica de que a igreja não passará pela grande tribulação, era a interpretação dos chamados pais da igreja durante os primeiros 400 anos. E é assim que pensamos, é assim que acreditamos ser a respeito desse assunto. Ok? Se você gostou deste podcast, compartilhe em grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. Podem usar livremente para que seja proveitoso ao povo de Deus.
Muito obrigado.